Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo certo? Todo mundo na paz? Que bom! Olha só, deixa eu trazer aqui uma reflexão para vocês, para nós, né? Por que será que estão ocorrendo tantas divergências com as pessoas, entre as pessoas, oriundas ou por motivos políticos? Mas não se preocupe, esse vídeo não é um vídeo sobre política. É uma reflexão que nós iremos fazer sobre o comportamento humano, tá? Tentarmos entender esse fenômeno que faz com que os filhos estejam brigando com seus pais, que irmãos briguem com irmãos, que amigos rompam amizades, tudo isso em nome da política. Mas será que é por questão política mesmo? Será que é só isso? Será que tem alguma coisa por trás disso tudo? Ao longo desse vídeo nós vamos entender e talvez possamos responder e esclarecer um pouco, né, o que está acontecendo e tirar talvez essa angústia que vem nos atormentando vendo tanta divergência assim. É claro que essa é a minha opinião, é a minha visão, você pode ter uma visão e uma opinião totalmente diferente, mas é importante que nós possamos construir a partir desse raciocínio as nossas convicções, tá certo? Por isso fique comigo até o final do vídeo, não desista que vai ser muito interessante, tá bom? Vamos lá? Muito bem, gente, vejam só. Os movimentos de direita e de esquerda sempre fizeram parte da história política, né? Mas a diferença é que antes não era tão generalizada, não era tão radicalizada, né, essas diferenças e essa polarização como está acontecendo agora, né, e pelo menos no âmbito familiar, né, em toda a população, né. Existiam grupos que tinham seus posicionamentos, mas isso não estava no nosso dia a dia, não estava no nosso lar, não era consumido por nós. Tá certo? Por isso, na minha interpretação, você pode ter a sua, né, mas na minha interpretação, essa polarização, ela teve muito maior volume, ela aumentou o volume, ela teve ganho nos últimos anos. As divergências anteriores, elas ocorriam mais na esfera política. Elas aconteciam mais nos plenários, nas salas partidárias, eram feitas por lideranças políticas, né, que se contradiziam e se argumentavam. E com o advento das redes sociais, com o advento das mídias eletrônicas, essas discussões saem desse ambiente e passam a fazer parte do nosso cotidiano com muito mais frequência, com muito mais intensidade. Já não é mais um assunto pontual, é um assunto permanente, constante, dentro da nossa casa. É reportagem 24 horas. E as reportagens, para piorar, elas não são simples informações. Elas são matérias que já vêm com uma opinião formada. São reportagens que já trazem vereditos, que já trazem sentenças. E além dessa intensidade, dessa doutrinação midiática, nós temos as nossas redes sociais, onde nós postamos tudo, onde nós comentamos tudo, onde nós curtimos, consumimos, tudo é postado, tudo é muito intenso. Tem milhares, milhões de experts, milhões de pessoas fomentando informações e gerando argumentações diariamente, toda hora, todo minuto. E essa gama de informações, essa camada, essa onda de informações que nós estamos recebendo, ela faz com que as pessoas não defendam e não ataquem mais por questões de processos políticos. O que se defende agora, o que se discute agora, não são mais convicções partidárias, são convicções pessoais. Então não se trata mais de defender políticos A ou B, se trata sim de defender o nosso jeito de enxergar a vida, de defender os nossos valores, os nossos comportamentos, os nossos costumes, nossas práticas e as nossas ideologias de vida. Portanto, quem briga com os amigos por causa de Bolsonaro ou por causa de Lula, ou quem quer que seja, não está de fato brigando pelo Bolsonaro ou pelo Lula ou por quem quer que seja. Ele está defendendo as teses dele, ele está defendendo as convicções dele, ele está falando sobre aquilo que ele acredita na vida, aquilo que ele espera, né, do futuro em relação ao conhecimento ou às práticas que ele quer ou que ele pensa ser melhor para a vida, para as pessoas. Tá claro isso, gente? Vocês conseguem entender isso? E é por isso que esse fenômeno nocivo, né, faz com que aquela pessoa que se sente representada pelo Bolsonaro passa a repudiar qualquer pessoa que não apoie as ideias de direita. E aquela pessoa que se sente representada pelo Lula, por exemplo, passa a repudiar qualquer pessoa que condene a esquerda. Tá claro? Pois nós enxergamos essa pessoa como um potencial desconstrutor do que nós queremos para o futuro. E isso é muito grave, gente, isso é muito complicado. Veja só, a política agora, né, após essa enxurrada de informações, essa enxurrada de acessos e dessa facilidade virtual que nós temos, ela passou a ser entendida e consumida pelas pessoas não mais somente como uma opção de sigla partidária,
mas sim de como nós iremos criar os nossos filhos, como nossos filhos vão ser educados, como que nós devemos viver, como que nós devemos acreditar, no que praticar, naquilo que deve ser concordado ou deve ser repudiado, né? Como que nós devemos conviver e viver, né? E essas pessoas de direita ou de esquerda, elas começam a dividir os seus líderes, né, como se eles fossem a representatividade de tudo aquilo que elas acreditam, daquilo que melhor lhes convém para a vida. Essas pessoas acabam entendendo que um é o bem e o outro é o mal. Um é a pureza, o outro é a sujeira. Um lado pensa que é o bem, o outro lado pensa que está lutando contra o mal. E o grande problema disso, ao meu ver, e agora vai uma crítica aqui para todos nós, o grande problema e que gera uma situação muito ruim é que essa nossa defesa, muitas vezes enfática e militante, ela é hipócrita. Ela é hipócrita, porque muitas vezes ambos os lados agem conforme melhor lhe convém, agem por conveniência. Vale para mim, mas não vale para você. Não vale para você, mas vale para mim. Onde isso vai parar? Pessoal, assim, ó, se não houver uma reflexão, e eu agora faço um convite para que todos nós possamos refletir sobre isso, se não houver uma reflexão, uma diminuição, infelizmente eu vejo que teremos tempos muito escuros à frente. Poderemos viver, inclusive, um período onde nós vamos ter setores separados da sociedade. Nós vamos ter frequentadores de uma posição de um lado e frequentadores de uma posição do outro lado. Isso é horrível. Está na hora de vir à tona a nossa participação ou a participação das pessoas sem a radicalidade, mas agirmos com a inteligência emocional e termos inteligência emocional suficiente para saber a hora de ficar calado. Esse é o momento de ficarmos calados. E quando eu falo ficar calado, não é ficar sem fazer nada. É apenas não discutir mais, não argumentar mais, não provocar mais, não retrucar mais. Nós precisamos entender que não é mais hora de contradizer e argumentar com palavras. Já chegou o momento de nós defendermos as nossas convicções, as nossas ideias, os nossos pensamentos através de exemplos, exemplo da nossa vida. A melhor argumentação que nós podemos ter hoje é a prática, né, daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos sair da narrativa e nos apoiarmos nos fatos e vivermos absorvendo os resultados e não mais os boatos, não mais as fofocas, não fomentando mais isso. Se nós acreditamos que o melhor caminho é esse ou aquele, então nós precisamos convencer as pessoas através do nosso exemplo. Afinal, convencer é vencer junto. Quando você convence alguém, ninguém perde. Mas quando você vence, alguém perde. Olha só, gente, isso é muito sério. Nós não estamos mais no momento de enfrentamento. Por quê? Porque não se acende um fósforo em cima de um barril de pólvora. Nós precisamos de prudência agora. E nós estamos em cima de um barril de pólvora. Só não vê e só não enxerga isso a pessoa que não consegue, que não quer, ou aquela pessoa que quer que tudo exploda mesmo. E quem somos nós nessa história? Nós temos que entender isso agora. Nós precisamos, eu digo de novo, de inteligência emocional para responder ao contraditório nesse momento com o silêncio. Agir da maneira que nós acreditamos que tem que ser feito, mas sem a provocação da palavra, sem contradizer. Ficar em silêncio. Olha só, gente, infelizmente eu aprendi uma coisa. Não sei se infelizmente, mas eu aprendi uma coisa. Nesse atual momento que nós estamos vendo na história, após tudo que nós já vimos, após tudo aquilo que nós já vivemos, após as experiências que tivemos com as decepções, ou até mesmo com algumas conquistas, mas a história já nos provou, já nos mostrou, e nós já temos a leitura disso. Então qualquer pessoa, por mais nova que seja, já pode entender o que de fato está acontecendo em nosso país. Então, se mesmo assim, essa pessoa tendo essa leitura ainda não mudou a sua convicção, não vai ser mais a nossa argumentação que vai fazê-la mudar. Tá certo, gente? Então, o que fica aqui, ó, esse vídeo não é um vídeo sobre política, eu não venho aqui defender nenhum posicionamento político, apesar de eu tê-lo, mas eu não vim aqui defender nenhum posicionamento político. Eu vim aqui defender que nós temos que ter agora essa harmonia. Nós não temos mais que ter atrito. Isso está sendo muito ruim, tá certo, gente? E eu preciso dizer a todos, inclusive para mim, né, que nós estamos necessitando agora urgentemente, urgentemente, de entendermos que nós somos únicos, mas não somos exclusivos. Nós precisamos aprender e precisamos conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Sem argumentação mais
sem o enfrentamento, apenas vamos viver aquilo que nós acreditamos. O máximo que eu posso fazer em relação a questões políticas é votar diferente do meu opositor. Ponto. Vamos nos libertar um pouco dessa necessidade de vencer. Tá certo? Porque quando alguém vence, o outro perde. Vamos então convencer através do exemplo, através daquilo que nós acreditamos e mostrar resultado praticando aquilo que nós acreditamos. Tá certo, gente? Beleza? No mais era isso. Fiquem bem, vivam bem, tá certo? Felicidades para todo mundo. Um grande abraço. Valeu!